Mutirão auxilia moradores da favela Bom Retiro após o vendaval que destruiu casas no fim de semana. Alteração no Código Brasileiro de Trânsito vai elevar o valor das multas. PMA captura jiboia em órgão do Executivo Estadual e ainda vamos falar sobre um projeto que incentiva a reciclagem da matéria orgânica. Hoje é terça-feira, 23 de agosto. O Jornal da TVE está no ar. Olá, a gente começa falando sobre segurança. 4 cidades de Mato Grosso do Sul vão receber antenas para atender o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras do Ministério da Defesa. Os equipamentos vão ser instalados em Aquidauana, Miranda, Bela Vista e aqui na capital. Ainda estão pendentes desde julho 2 instalações de antenas ao longo da BR-163, nos quilômetros 392 e no quilômetro 499. Em Mato Grosso do Sul, o Cisfrom prevê a instalação de 13 torres de transmissão de dados, 21 sensores fixos e 2 móveis, além do uso de veículos aéreos não tripulados. Os equipamentos vão possibilitar cobrir até 150 quilômetros de fronteira com a Bolívia e Paraguai. Mudando de assunto, os moradores da favela Cidade de Deus, que foram transferidos para o loteamento Bom Retiro, ainda contabilizam os prejuízos causados pelo temporal do fim de semana aqui em Campo Grande. Nossa equipe esteve no local para conferir a situação daquelas famílias. A reconstrução dos barracos de madeira deve ocupar boa parte da semana desses moradores no loteamento Bom Retiro, na Vila Nácer. Pelo menos 150 famílias foram prejudicadas com o temporal que caiu em Campo Grande no último sábado. A maioria perdeu o telhado da casa com o vendaval. Na hora do acidente estava na vizinha, aí subiu as teias, foi embora, eu continuei na casa dela, aí depois apagou a luz e eu não vi mais nada. Só levou minha varanda. Então pedi a Deus para que levasse para lá, porque se caísse por cima aí tinha afetado, né? A senhora conseguiu se abrigar dentro de casa ou saiu? Fiquei dentro de casa, não saí não. Eu não saí porque sempre fala, né, que a gente não pode sair por causa dos raios, tava caindo muito raio, né? Muita gente também perdeu roupas e alimentos e foi obrigada a dormir fora no fim de semana. Eu tive um filho no CEINF ali, na creche. Teve que ser ali, porque não tinha como dormir aqui. Deu abrigo, graças a Deus deram abrigo para nós, porque senão a gente ia ficar no relento mesmo. Em frente aos barracos, somente a Fundação das Casas de Alvenaria, que foi feita por uma ONG, organização não governamental. Essas famílias foram realocadas da favela Cidade de Deus, com a promessa de que aqui teriam suas casas levantadas em sistema de mutirão. Porém, o que se vê é só areia e pedra para as crianças brincarem. Nada de obra. Mais do que os bens materiais, algumas pessoas tiveram medo de perder a própria vida. Eu tenho 4 crianças, né? Tudo pequeno. Aí, de repente, você sai para algum lugar, vai no vizinho, de repente chega um temporal como chegou. Não estava nem em casa, meus filhos estavam sozinhos dentro de casa. Mas a gente nem imaginou que ia chegar um vento desse, né? De repente, pega e faz aquele estrago. Ainda agradeci até Deus que não acertou minha filha maior, né? A preocupação da mãe é os filhos estar bem, né? E além das perdas materiais e toda essa situação de abandono que a gente conferiu aqui, ainda no dia do temporal teve gente que se machucou e machucou feio. É o caso do seu Samuel, né, seu Samuel? Conta pra gente aqui, o senhor machucou a perna, como que foi? Foi brabo, porque o vento veio de lá pra cá assim, ó. Aí eu tentei segurar essa parede aí pra não cair a televisão. Aí de repente o telhado começou a balangar tudo, e de repente deu aquele redemoinho assim, a teia quebrou. Aí bateu na minha cabeça aqui, aí deu um cortinho. Aí quebrou e bateu caiu a ponta lá e ela como é que ficou. Isso eu chorei, mas chorei. Aí saí correndo por debaixo de chuva aí. Aí o pessoal correu para ver o que era e o que não era. Aí ligaram pro SAMU, ligaram pro Defesa Civil. E não veio ninguém. E essa mulher corria para cá, ligava até que o SAMU chegou. Aí chegou aqui, colocou uma tala em nós, levou lá para Santa Casa. Fiquei lá das 8 horas até 1 hora da manhã. Mas graças a Deus, tá bom, só tá inchado meu pé demais. Mas agora o senhor tem que reconstruir o barraco assim, dessa forma? Dessa forma, tem que pedir pros outros também.
Aí até para me limpar minha casa, dar uma arrumadinha na casa, tem que ser eu sozinho. E assim vai indo a coisa. Tá feio. E os funcionários da Secretaria de Assistência Social do município estão ajudando os desabrigados com mantimentos e alimentação. São 18 pessoas que atuam em conjunto com os moradores na recuperação do que foi destruído. Equipes da Defesa Civil estão distribuindo lonas, cobertores e cestas básicas. O prefeito Alcides Bernal garantiu que casas de alvenaria vão ser entregues para as famílias até o dia 10 de outubro. E atenção motoristas, a partir de 1º de novembro de 2016, os valores das multas por infrações de trânsito terão aumento. Os ajustes serão realizados com base em alteração no Código de Trânsito Brasileiro. A infração gravíssima, que antes tinha multa no valor de R$ 191,54, vai passar a custar R$ 293,47. Já as infrações consideradas graves serão reajustadas para R$ 195,23. Antes, o valor dessa penalidade era de R$ 127,69. Para a infração média, o valor passa de R$ 85,13 para R$ 130,16. Já as infrações leves, que custavam R$ 53,20, passam a valer R$ 88,38. Desde quando o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor, as multas não eram reajustadas. A campanha eleitoral nas ruas e na internet já está liberada desde o dia 16 de agosto. O Tribunal Regional Eleitoral já recebeu denúncias. Mais informações com a repórter Priscila Trauer. Até ontem, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul recebeu 22 denúncias em Campo Grande, 66 em todo o estado. A principal irregularidade é quanto à propaganda eleitoral pela internet, como o WhatsApp, por exemplo, já foram 20 desse tipo até agora. Reuniões políticas, propaganda eleitoral antecipada, gastos ilícitos e até 5 compras de votos estão sendo investigados pelo TRE. Campo Grande, Ladário e Naviraí lideram as cidades com denúncias. E o eleitor pode fazer essa denúncia no site tre-ms.jus.br, no link web denúncia. Priscila Trauer para o Jornal da TVE. E falando em eleições, hoje é o último dia para qualquer candidato, partido ou coligação ou Ministério Público Eleitoral impugnar os pedidos de registro de candidatos apresentados pelos partidos políticos ou coligações. Também termina hoje o prazo para que qualquer cidadão dê ao juízo eleitoral notícia de inelegibilidade e que recai em candidato com pedido de registro apresentado. E vamos falar do tempo. Em Mato Grosso do Sul, a terça-feira é de céu claro a parcialmente nublado. Segundo a meteorologia, a umidade relativa do ar volta a cair. Em Campo Grande, o céu também varia entre claro a parcialmente nublado. O sol brilha forte, principalmente à tarde. Para quem não gosta do frio, a partir de amanhã, as temperaturas mínimas voltam a subir. E no próximo bloco, tem o hábito de separar o lixo? Um projeto aqui da capital está ajudando a população na mudança de hábito. Voltamos já. De volta com o Jornal da TVE e vamos falar sobre a mudança na rota dos aviões aqui na capital. Moradores de pelo menos 2 bairros se assustaram com a nova trajetória de aviões comerciais nessa segunda-feira. Um morador do bairro São Francisco disse que o avião estava voando muito baixo e que todos ficaram bem assustados porque parecia que ia cair.
A Infraero, o órgão que gerencia o movimento aéreo do Brasil, informou que se trata de uma mudança de cabeceira de pouso. Por conta de alterações na direção do vento e na velocidade, às vezes os aviões têm que pousar em local diferente da pista. Essa alteração no local de aterrissagem mudou a rota dos aviões, por isso a sensação de que eles estão voando baixo. Policiais militares ambientais de Campo Grande capturaram nesta segunda-feira à tarde uma jiboia na região do Parque dos Poderes. Trabalhadores da Fundesporte acionaram a PMA ao avistar o animal no estacionamento do prédio público. O animal foi capturado e encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, o CRAS. Para quem não sabe, a jiboia é pacífica e não é venenosa. Raramente passa de 3 metros de comprimento. Se alimenta principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. E você, junta o lixo orgânico em casa? Aqui em Campo Grande, uma empresa coleta resíduos de moradores e devolve em forma de adubo. Tem também a opção de receber mudas de hortaliças. Confira. Todo o lixo que Gisela produz em casa é separado. Talos, verduras, cascas de legumes e de frutas vão direto para esse balde. Há 2 meses, ela separa o lixo orgânico, uma preocupação com o meio ambiente. Eu sempre fiquei preocupada com essa história do nosso resíduo, dos lixos que a gente produz, né? E o fato da gente não separar, né? Então, aqui em casa a gente já fazia a coleta seletiva, mas o orgânico que vai transformar em adubo, a ideia eu achei muito boa, porque vira adubo e eu vou usar ele de novo, né? Então você está aproveitando uma coisa que ia fazer uma maior sujeira em outro lugar. São 10 quilos de compostagem e 9 quilos de CO2 que não foram para a atmosfera e que daria para percorrer de carro quase 80 quilômetros. Mas Gisela só sabe disso porque paga uma taxa de R$40 para a empresa de Guinter recolher o resíduo. Quando ele manda para a gente um balanço, né, do que a gente tem, eu assustei, achei que esse lixo todo que eu tinha produzido não era só meu. Eu ainda mandei uma mensagem para ele perguntando, é só meu? Isso tudo? Ele falou, é só seu. Então a gente não tem nem noção do tanto de lixo que a gente produz. O trabalho do empresário é feito uma vez por semana. Começa entregando a sacola biodegradável, depois pega o lixo e pesa o material. De bicicleta, vai até um terreno onde fica o sistema de transformação. Reduz mais ainda os efeitos dos gases, né, na atmosfera. É um jeito de melhorar ainda mais a eficiência desse processo. Todo resíduo coletado nas residências vem para essa composteira. Aqui ele fica durante 4 meses até se transformar em adubo. Um processo 20 vezes menos agressivo para a atmosfera. Processo natural que fecha o ciclo do resíduo orgânico. Ele sai do nosso prato, volta para a horta e volta para o nosso prato. São 5 meses de empresa, 21 clientes cadastrados. Nesse tempo, já compostou mais de 700 quilos de lixo, deixou de gerar mais de 600 quilos de CO2, quantidade suficiente para rodar quase 6 mil quilômetros de carro. A ideia surgiu de um pensamento ambiental, que sempre preocupou o engenheiro civil. Sempre tive muito contato com a natureza, preocupação com o meio ambiente. Eu já fazia umas compostagens caseiras, e essas ideias surgiram quando eu vi uma reportagem na televisão de outras pessoas fazendo isso, em outras cidades do Brasil e nos Estados Unidos. Para realizar esse projeto, Guinter conta com a ajuda da empresa da Ana Cláudia. A empresária ensina a produzir uma horta orgânica em casa, reaproveitando os resíduos domésticos na fertilização dos alimentos. A parceria beneficia clientes interessados em ter uma horta por meio de mudas doadas aos clientes e que pode deixar ainda mais bonito esse jardim da Gisela. Eu já sei os lugares que eu vou colocar o meu adubo, onde precisa. Tem uma primavera lá no fundo, o jardim é bem grandinho. Então a gente, em vez de comprar, eu vou usar o adubo do Guinter. Legal. Com tanto cursinho caro por aí, estão sobrando vagas nos cursos preparatórios oferecidos pelo Estado, que são de graça. Pelo menos em 15 municípios ainda dá tempo de se inscrever. Aqui em Campo Grande, 9 escolas oferecem o curso.
A preparação para um vestibular requer do estudante esforço físico, mental e muitas vezes financeiro. Porém, nesta turma, dinheiro não é problema. É que eles participam do CIES, o curso preparatório para ingresso na educação superior, oferecido pela Secretaria Estadual de Educação em 15 municípios de Mato Grosso do Sul. Os professores são contratados pela secretaria e o sucesso do cursinho é medido pelo número de aprovados nos vestibulares. Em 2015, metade dos matriculados ingressou em um curso superior. No entanto, muitos desistem do cursinho após as férias de julho. Muitos alunos desistem porque arrumaram um emprego, então tem que optar pelo emprego ou pelos estudos, ou pelo fato de ficarem exaustos, né? Porque muitos que são matriculados, eles são alunos da rede pública no horário matutino, então eles ficam direto. E com tantas desistências, sobram vagas. Mesmo estando perto do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ainda dá tempo de se preparar. Aqui na Escola Estadual Hércules Maimone, por exemplo, existem 15 vagas sobrando. Por isso, a Secretaria Estadual de Educação está convocando os alunos interessados no cursinho a participar do CIES. O CIES é um curso preparatório, né, para estudantes que estão cursando o terceiro ano do ensino médio ou a última fase da EJA, para ingressar em instituições de ensino superior aqui do estado. Infelizmente, alguns estudantes desistem, né, e só que essas vagas, né, ainda estão disponíveis para aqueles que estão interessados em cursar. Então, os estudantes eles devem procurar as escolas que ofertam CIES, né, para verificar essas vagas remanescentes e ingressar nelas. E a Secretaria de Estado de Educação realiza hoje e amanhã a Semana da Pessoa com Deficiência Construindo Espaços Escolares. Este ano o evento conta com palestras que norteiam ações pela defesa dos direitos deste público, além da conquista de novos espaços e inclusão dentro do contexto escolar. O evento está sendo realizado no auditório do Centro Profissional Ezequiel Ferreira Lima, na rua Antônio da Silva Vendas, 115, no Jardim Bela Vista, em Campo Grande. Uma das peças mais democráticas do guarda-roupa feminino completou 70 anos. É o biquíni. Consagrada pelo cinema, a peça se popularizou e passou por várias mudanças ao longo das últimas décadas. Confira na reportagem da TV Educativa do Paraná, parceira da TVE. As peças podem ter caras de contemporânea, mas não são. Se tem relatos de que as romanas já usavam uma espécie de biquíni. E foi na França, em 1946, que Jacques Zane apresentou o Átomo, o menor maiô do mundo. Digamos que é porque você mostra o umbigo. Ou, inicialmente, a proposta era que a mulher mostrasse grande parte do corpo e o umbigo. Cada vez mais a mulher vai usando o biquíni para tentar mostrar mais ainda pele e mais corpo. O nome biquíni deriva de um atol no Oceano Pacífico que era usado pelos americanos para testes nucleares. Como queria provocar um efeito bombástico na sociedade, o nome veio a calhar. O primeiro desfile foi em Paris e a única que aceitou o convite foi uma dançarina de um cassino. O primeiro biquíni foi super escandaloso. Se você pega um asa delta no Brasil na década de início de 80 e você coloca aquele biquíni, aquele da década de 40 em 46 era menor até. Mas foi na década de 50 que as roupas de banho reduzidas, que deixavam o umbigo à mostra, tomaram força. Parte pela ousadia da sétima arte, que colocou em filmes mulheres de biquíni. A primeira foi Brigitte Bardot. Depois imortalizado pelas garotas do James Bond, é o cinema que faz com que a sociedade passe a encarar esses dois pedaços de tecido como algo um pouco mais natural e sensual, né? O cinema é importantíssimo, assim. E em 60, o biquíni asa delta chocou no Brasil. Leila Diniz foi a primeira a usar e estava grávida na oportunidade. Mesmo com o passar dos anos, ele continua a impactar na sociedade, um sex symbol. Moda e arte, elas caminham juntas, não tem como você desvincular. E o biquíni, como é uma peça que
foi bombástica e até hoje ele continua sendo, e ele é um sex symbol. Pequenos, grandes, discretos e extravagantes. O fato é que na indústria da moda o biquíni é tido como uma obra de arte. E se for falar de arte, artes plásticas, o corpo nu ou o corpo moldado mesmo, e só simulação de uma sensualidade, né? Não inteiro nu, mas o biquíni ele tá também sempre presente ali. Bacana. O assunto na entrevista do Jornal do Rádio hoje foi o balão intragástrico, método usado para a perda de peso. A conversa foi com o médico especialista em endoscopia gastrointestinal, Tiago Alonso. Ele participou de um encontro em São Paulo para discutir as diretrizes no uso do balão. Ele é um balão mesmo de silicone, e que ele pode ser preenchido com líquido, que é o soro fisiológico. Esse balão ele é colocado dentro do estômago do paciente por endoscopia, sem necessidade de cirurgia. E esse balão então ele é colocado dentro do estômago do paciente, insuflado com um líquido, que é o soro fisiológico, e aí ele vai poder permanecer dentro do estômago do paciente por um período variável, mas em torno de 6 meses. E por que esse método tem se tornado cada vez mais popular? Bom, o balão, justamente por ser um método minimamente invasivo, bastante seguro, sem precisar, por exemplo, de internações hospitalares, anestesia geral, cortes no paciente, né, de poder fazer de uma maneira bastante segura e prática, né? O balão acabou sendo um recurso para aqueles pacientes que precisam perder peso, que estão tendo dificuldade de perda de peso, que já tentaram outros métodos e não estão tendo sucesso, mas que às vezes não têm ainda indicação de, por exemplo, fazer uma cirurgia bariátrica, que já seria um passo mais adiante, né? E aí, inclusive, é sobre isso que eu quero perguntar agora. Ele é indicado para todas as pessoas, o balão, ou só para quem está acima do peso mesmo, é obeso? Tem que estar acima do peso. Com certeza tem que estar acima do peso. O balão ele tem uma gama de indicação muito grande, não é só para aquele paciente super obeso. A Anvisa, que é nosso órgão regulador, ela autoriza a colocação do balão para pacientes com IMC acima de 27, né? IMC é o índice de massa corporal. Então, acima de 27, para a gente ter uma noção, o paciente está no sobrepeso, ele não precisa ainda ser obeso. Mas ele também pode ser indicado para aquele paciente obeso, mas que ainda não chegou nos níveis para indicação de cirurgia bariátrica, e também pode ser indicado para aquele paciente que a gente chama de super obeso, que ele tem um índice de massa corporal muito alto, que ele teria indicação de cirurgia bariátrica, mas que a cirurgia passa a ter um risco muito elevado por ele estar muito acima do peso. Então aí a gente utiliza o balão como ponte, entendeu? Para o paciente perder um pouco de peso para depois ser submetido à cirurgia bariátrica. Há algum risco no uso do balão gástrico? Sim, não existe nada na medicina que o risco é zero, né? Tudo existe risco. Os riscos são mínimos, né, na colocação do balão intragástrico, mas existe como em qualquer método, né? O paciente, para colocar o balão, ele precisa ser sedado. É uma sedação leve, conduzida por um anestesista, com todo o suporte que é exigido para dar segurança, mas, por exemplo, o paciente pode ter alguma intercorrência durante a sedação. O próprio balão dentro do estômago do paciente, apesar de ser raro, mas pode ocorrer, por exemplo, um vazamento mais precoce, né, antes dos 6 meses, que é o tempo que esse balão ficaria no estômago, e aí a gente precisaria retirar esse balão antes do momento. O paciente tem desconforto pós-colocação, pode ter vômitos, isso pode trazer algumas intercorrências. Então, riscos sempre existem, né? Por isso que o paciente tem que procurar um profissional habilitado e ele precisa ser acompanhado durante todo o tempo do tratamento para a gente minimizar esses riscos, né? E esse método, a gente estava dando uma olhada aqui no release, já existe há quase 20 anos no Brasil, mas só agora foi aprovado nos Estados Unidos. Por que será que demorou tanto tempo assim? Na verdade, a história é assim, o balão foi realmente desenvolvido há cerca de 20 anos, ele era utilizado nos Estados Unidos também, mas no início o balão era outro balão, os recursos que nós tínhamos eram outros, e houve muitas complicações da colocação desse balão nos Estados Unidos e no mundo todo. O FDA, que é o órgão deles, né, regulador, um órgão muito rigoroso, proibiu a utilização do balão, que na época realmente não era seguro, né?
E ao longo dos anos, passado o tempo, esse balão evoluiu, foi aprimorado. Hoje é um balão extremamente seguro, a técnica foi aprimorada e foi sendo utilizado no mundo todo. Os Estados Unidos, como tinha sido proibido, isso levou um certo tempo para que voltasse a ser liberado. Então o FDA lá submeteu o balão a diversos testes, protocolos de pesquisa bastante rigorosos, e aí sim perceberam que agora sim ele era um método bastante seguro, e aí passaram a autorizar novamente nos Estados Unidos. Certo, doutor, e fala um pouco sobre esse evento que teve em São Paulo e que reuniu os diversos profissionais da área. Qual a importância desse evento? Bom, esse evento foi extremamente importante, foi conhecido como o primeiro consenso brasileiro de balão intragástrico. É uma reunião em que tiveram diversos especialistas, né, um pouco mais de 30 médicos que têm bastante experiência com esse tipo de tratamento. Ocorreu em São Paulo com esse grupo, então. E aí a ideia era que houvesse uma troca de experiência bem grande entre esses especialistas, para que a gente pudesse propor, né, preparar um documento, um consenso, né, que a gente chama na medicina, para que possa nortear os colegas médicos que pretendem fazer esse tipo de tratamento. Porque não é simplesmente colocar o balão, né? Existem vários detalhes, desde a indicação até a técnica de colocação, de cuidados com o paciente pós-colocação e até a retirada do balão. Então existem vários detalhes médicos, né, ao longo de todo o tratamento. Então foi discutido para a gente tentar atingir qual seria a melhor maneira de fazer esse tratamento. E daí, então, a gente vai elaborar um documento, que é um consenso, que deve ser publicado numa revista internacional. E eu acho que isso vai ser extremamente útil para nortear, né, para ajudar, né, a nortear os médicos que pretendem fazer esse tipo de tratamento. E antes de terminar, um recado da equipe de jornalismo da TV Educativa. Caso você saiba de algum assunto que pode se transformar em uma reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é o tvams.jornalismo@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3318-3871. Contamos com a sua participação. O Jornal da TVE termina aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.